E é sempre também uma grande responsabilidade partilhar essa palavra. Eu me sinto muito privilegiado, porque Deus me confiou essa responsabilidade, apesar das minhas imperfeições, fraquezas. Deus me confiou essa responsabilidade. Então, para mim é uma alegria muito grande poder, nessa noite, estar com os irmãos e expor a palavra de Deus. Mas eu quero também nessa noite, inicialmente, parabenizar todas as mães que estão aqui essa noite, né? Hoje nós celebramos o Dia das Mães. Eu não estive pela manhã na igreja, mas eu quero parabenizar todas as mães aqui. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês, dando graça, sabedoria para conduzir seus filhos no caminho do Senhor e na dispensação do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Versículo 1 ao versículo 8. Os irmãos encontraram aí? Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 8. Que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Pai, nos colocamos agora diante da Tua presença mais uma vez, para nós ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Rogamos ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que nos habilita, que nos capacita, Senhor, para ouvir a Tua voz, para abrir os corações e aceitar a Tua palavra para a edificação de nossas vidas. Nenhum de nós viemos aqui por um acaso, Senhor, mas porque foi um tempo determinado pelo Senhor de estarmos aqui essa noite. E esse tempo tem um propósito muito rico, um propósito específico, de cultuarmos ao Senhor e de ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor. Oro assim em nome de Jesus. Amém. O tema que eu vou tratar com vocês hoje é sobre a soberania de Deus e o tempo. A soberania de Deus sobre o tempo. Alguém com o objetivo de mostrar a importância do tempo, de como aproveitar o tempo e de como o tempo ele é precioso. Alguém fez algumas considerações, algumas observações que eu quero compartilhar com vocês. Então essa pessoa fez as seguintes observações. Ela disse: pense em um ano, pergunte a um aluno que reprovou de ano. Pense em um mês, pergunte a uma mãe que tem um filho prematuro.
Pense uma semana, no tempo de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Pense em uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Pense em um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem ou o ônibus. Pense no segundo, pergunte a alguém que evitou um acidente. Pense no milésimo de segundo, pergunte ao velocista que ficou em segundo lugar na Olimpíada. A essência é entender que, como no velocismo, o tempo não espera ninguém e o momento presente é o único tempo que se pode viver. Notem que essa pessoa, ela tenta ilustrar para nós a importância detalhada do tempo, de forma a começar de um ano até no milésimo de segundo. Todo o tempo tem sua importância em determinada circunstância de nossas vidas. Salomão, o rei Salomão, que escreveu o Eclesiastes, ele é um homem que ele teve em um tempo no qual ele procurou descobrir debaixo do sol ou debaixo do céu, como ele mesmo intitula em Eclesiastes, como que ele poderia, ou como que o homem pode ser feliz nessa terra. E Salomão fez muitas coisas como um detetive, como um investigador, tentando explicações para o homem dentro desse tempo que existe na terra, de que maneira que ele poderia ser feliz. E ele mesmo fez muitas experiências, muitas coisas para encontrar o sentido e o significado dessa vida enquanto ele viveu. Essa vida que foi passada, como Salomão diz, tão rapidamente. Embora Salomão pareça no capítulo 1 e capítulo 2 ter uma visão pessimista da vida, parece que ele estava meio que não considerando que a vida tinha suas maravilhas. Ele entende que a vida que nós vivemos nesse mundo, ela é frágil, ela é transitória. Ele usa a expressão vaidade, tudo é vaidade. E vaidade na mente de Salomão está direcionada à rapidez e à fragilidade dessa vida, com tão rápido ela se passa. A vaidade para Salomão é comparada como a neblina, como o vapor, que logo se dissipa e logo se vai. Então Salomão diz que a vida, ela é assim. Ele diz que nada pode preencher o homem nessa vida de vaidade, onde o tempo passa tão rápido, por mais que nós busquemos encontrar alegria e prazer nesse mundo, nas coisas que fazemos. Ele diz que isso é vaidade, é correr atrás do vento. Perceba comigo no capítulo 2, no versículo 4, o que Salomão diz. Ele fala assim: tentando buscar felicidade, tentando encontrar motivo nessa vida, tentando aproveitar o tempo nessa vida, ele diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 4: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesse plantei árvore frutífera de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele os bosques em que verdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servo nascido em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram de Jerusalém. Ele começa a listar. E lá no versículo 11 ele conclui. Olha o que ele diz no versículo 11. Quando ele conclui essa fala dele, ele diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A conclusão que Salomão chega sobre essa busca desenfreada pela felicidade, e ele mesmo fez muitas coisas, como o capítulo 2 citou, ele considerou que tudo o que ele fez no tempo vivido debaixo dessa terra não teve nenhum proveito. Tudo foi vaidade. E agora, quando chega no capítulo 3, ele passa a tratar de forma mais detalhada acerca do tempo, da existência. E aí eu coloquei o título dessa soberania de Deus, porque é exatamente isso que vai tratar no capítulo 3.
ele passa a considerar o tempo, e ele deixa claro de imediato que esse tempo que nos é dado debaixo do sol vem das mãos de Deus. É um tempo que Deus concede a todos os seres viventes debaixo da terra. É Deus quem controla cada época, cada estação, cada momento de nossas vidas. Tudo está nas mãos do Senhor, do início ao fim. Tudo está nas mãos de Deus. Ele está controlando todo o tempo, embora todas as coisas sejam passageiras. E Salomão deixa bem claro que tudo seja passageiro, mas Deus continua permanente. Deus sempre é igual todos os dias, de eternidade a eternidade. Deus permanece o mesmo. Não há alteração na pessoa de Deus, não há falha no caráter de Deus. Isso deve nos chamar a atenção, porque quando nós colocamos nossa confiança nas coisas deste mundo, nós vamos ter muitas dificuldades de encarar essa vida, como o próprio Salomão relatou no capítulo 2. Mas quando nós colocamos nossa confiança em Deus e aprendemos a descansar em Deus, confiamos totalmente nele, as coisas certamente serão bem melhor para nós aqui nessa terra. Então notem comigo no versículo 1 do capítulo 3, que Salomão inicia dizendo assim, tudo tem o seu tempo determinado, ou tudo tem o seu tempo certo. Todas as coisas têm um tempo certo. A expressão tempo aqui não significa tempo no sentido de intervalo. Por exemplo, você programa suas férias. Você diz assim, no mês de julho eu vou tirar minhas férias e vou viajar. Ou no mês de dezembro eu vou tirar minhas férias e eu vou viajar. Tempo aqui não está relacionado a esse pensamento de que nós programamos alguma coisa para que aquilo possa acontecer. Salomão não está pensando em um período para que as coisas aconteçam de forma cronológica, até porque o tempo é escasso. O tempo é escasso. Nenhum de nós aqui conseguiremos executar tudo aquilo que nós pensamos. Seja sincero, você vai conseguir conhecer todos os lugares que você sonhou? Você conseguiria viajar para todos os lugares que um dia você desejou? Não. Você conseguiria realizar todas as coisas que você pensa em realizar? Provavelmente não. Você vai conseguir ler todos os livros que você botou para ler no ano? Você colocou assim, neste ano eu vou ler 3 livros, ou vou ler 10 livros. Será que você consegue ler 10 livros no ano? Talvez sim, talvez não. Então Salomão não está falando desse tempo, porque esse tempo ele é escasso, ele é pequeno, ele é insignificante, ele é passageiro. Portanto, o tempo aqui para Salomão se refere a um período determinado para que tudo ocorra. Isto é, Deus já estabeleceu um tempo para que todas as coisas aconteçam debaixo do céu. Por que eu afirmo isso? Porque o texto me diz isso. Tudo tem o seu tempo, que diz o texto, determinado. E quem é que pode determinar as coisas? Quem é que pode determinar os tempos? Quem é que pode determinar os acontecimentos? Eu posso? Você pode? Não, só Deus pode determinar. Aliás, já determinou todas as coisas, na minha e na sua vida. Deus já determinou todas as coisas, tudo já escrito, a nossa história já está escrita por Deus. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já havia escrito cada um dos nossos dias. Portanto, o que Salomão diz aqui é exatamente que a história nossa não transcorre por conta própria. Existe um condutor, existe um guia que controla. Por isso que nós não podemos acreditar no acaso, na coincidência, nos talvez.
Porque se eu falar para você que eu creio no acaso, crer no acaso é o mesmo que correr atrás do vento. Não faz sentido. Porque o acaso tem a ver com destino. O acaso tem a ver com sorte. O acaso tem a ver com coincidência. Eu lembro que um tempo atrás, acho que um ano atrás, se não me falha a memória, Kleber Lucas, que era cantor, depois tornou-se um pastor, em um dos seus cultos lá na sua igreja, na hora do louvor, ele cantava uma música de Titãs, que diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar, distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Então, perceba, a mentalidade desse homem é que o acaso vai protegê-lo. Mas a pergunta que eu faço é possível encontrar justiça, misericórdia, bondade, proteção, graça, amor, numa coisa que é incerta? No acaso? Não, o acaso não é capaz de proporcionar qualquer tipo de ordem. O acaso não traz justiça. O acaso não traz compaixão, misericórdia. Essas qualidades, elas são inerentes ao ser de Deus. Deus é que é bondoso, Deus é que é gracioso, Deus é que é misericordioso, Deus é que é justo, Deus é que é santo, Deus é que é bom. Por isso que Ele pode determinar os tempos e as coisas. Não o acaso, mas Deus pode fazer. É o único que pode fazer todas as coisas. Então, se eu olhar para Deus com a sua maravilha, entender que Deus é o Senhor do tempo, é Deus que ordena os acontecimentos em nossas vidas, e não acaso, tudo fica mais tranquilo. Se você aceitar que tudo que acontece na sua vida é um tempo de Deus, não ficar desesperado ou desesperada, mas aceitar como um tempo de Deus, é mais fácil você saber lidar com as situações. E é mais fácil encarar a vida também assim, quando nós entendemos que realmente é o tempo de Deus. Quando eu entendo que existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, isso vai me aliviar. Isso vai tirar de mim aquela ânsia de querer saber o tempo das coisas. Será que vai dar certo? Será que é assim? Como vai ser? Ficamos ansiosos e sofrendo, imaginando o que será daqui a 5, 10 ou 15 anos, se a gente mal consegue viver o presente, se nós mal conseguimos resolver o hoje. Então nós sofremos por aquilo que pode acontecer daqui a 5, 10 anos. Então, quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós somos chamados a viver o tempo presente, uma vez que só Deus conhece o plano inteiro, confiando plenamente em Deus, que Ele controla as nossas vidas e que Ele faz todas as coisas conforme o seu propósito e conforme a sua vontade. Então Salomão começa agora no versículo 2 ao 8, ele começa a fazer contrastes dos tempos que acontecem em nossas vidas, das coisas que vão suceder ou que já sucederam em nossas vidas. Então ele vai dizer do versículo 2 ao versículo 8, ele diz logo no início do versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de nascer e tempo de morrer. Coisa maravilhosa. Isso tem algo a dizer que ninguém nasce ou morre fora do tempo. É lógico que a gente às vezes fala assim: nossa, fulano morreu tão novo, não é? Só tinha 30 anos, ou só tinha 20 anos, ou só tinha 40 anos, morreu tão novo. Essa é uma forma da gente expressar, não é? Só que quando nós olhamos para Deus, esse novo que eu acho que você acha, é o tempo que Deus determinou para que essa pessoa vivesse na terra. Deus determinou que ela vivesse 40 anos. Por isso que Salomão diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Uma criança que vem ao mundo, ela vem porque Deus permitiu.
Isso é muito claro no Salmo 123, versículo 3, 127, versículo 3. O Salmo diz: os filhos são herança do Senhor, a recompensa que Ele dá. No Salmo 139, verso 13 diz: tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Hoje é o Dia das Mães, não é um dia especial que nós celebramos o Dia das Mães. Então você imagina para uma mãe que esse bebê acabou de nascer, imagina a alegria dela, o contentamento com essa criança que veio ao mundo. Deus determinou que essa mãe fosse abençoada por essa criança que acabara de chegar ao mundo. E é por isso que nós celebramos o Dia das Mães. Eu estava vendo essa semana no Instagram e tinha uma brincadeira assim, de um jovem falando para a mãe dele, né? A senhora só é mãe porque eu nasci. Se eu não tivesse nascido, a senhora não era nem mãe. Portanto, tem que me pagar uma gorjeta, porque a senhora só é mãe porque eu nasci. Ué, interessante, né? De fato é. Você só é mãe porque Deus lhe deu seu filho. Pagar gorjeta é brincadeira, nada a ver. Mas é legal saber disso, que nossos filhos vêm ao mundo e que Deus nos dá essas crianças. E quando essa criança chega ao mundo, presta atenção, tempo. Antes da criança chegar, é um momento, é um tempo. Depois que essa criança chega, é outro tempo, é outro momento. As mães que o digam, certo, mães? Como é que é antes deles virem? Você tem mais tempo, não tem preocupação em dar banho com criança, fazer uma madeira, trocar fralda. Esse tempo, você não tem preocupação com ele, porque não existe esse tempo. Ele só passa a existir depois que a criança nasce. Aí quando a criança nasce, aquela que nunca trocou a fralda, vai trocar fralda. Que nunca deu banho, vai dar banho no bebê, vai fazer mingau, vai ficar acordada até algumas horas. Isso faz parte, porque agora é um outro tempo. O tempo que não era mãe, passou, acabou. Mas agora é um tempo diferente de ser mãe. E é isso que Salomão está dizendo sobre o controle de Deus, até mesmo na gestação, até mesmo na chegada de uma criança. Agora, o controle não está em suas mãos, mas nas mãos do soberano Deus do universo. E eu quero ilustrar isso de forma tão maravilhosa, que ninguém nasce ou morre antes ou depois do tempo determinado. Vocês lembram que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores? E a maneira como Paulo expressa isso em Gálatas 4:4, Paulo diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba que essa expressão plenitude dos tempos é exatamente o momento exato e determinado por Deus para que Jesus Cristo viesse ao mundo. Cristo, o Deus Filho, nasce como um bebê, como uma criança, cresce como um adolescente, como um jovem, chega na fase adulta e morre aos 33 anos de idade. E notem que há um tempo para o próprio Jesus estar nesse mundo. Quando Jesus está sendo crucificado lá na cruz, João capítulo 19, versículo 30, Jesus diz, tetelestai. É uma expressão grega que significa, tudo está consumado. Pai, tudo está consumado. Ou seja, Pai, o meu tempo, o tempo do Senhor, enquanto eu, Cristo, homem nessa terra, chegou ao fim. A minha vida entrego em tuas mãos. Houve um tempo para que Jesus viesse ao mundo. Houve um tempo para que ele crescesse, pregasse o evangelho e morresse. Mas ficou aí? Não. Paulo diz em Filipenses 2:9
que Deus, por conta disso, o exaltou e deu um nome que está acima de todos os nomes, e que diante desse nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Deus. É outro tempo, o tempo agora é o tempo da eternidade, é para sempre agora. Então todo esse tempo ele está rigorosamente nas mãos do nosso Deus. Então há tempo de nascer e tempo de morrer. Para todos nós, isso fica muito claro no texto. Ele diz também agora aqui: tempo de morrer e tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. A segunda parte do versículo aponta para outra realidade, completamente diferente da questão do ser humano, da criação. Agora a parte para o plantio. Paulo vai dizer que o plantio depende de Deus. Como assim? Porque o plantio depende das estações do ano, e isso foi criado por Deus, depende de Deus. Não sei se alguém aqui tem experiência ou já tem experiência com plantação, seja ela qual for, de milho, de arroz, de soja. Não sei se você já teve experiência de plantar. Então, geralmente quando as estações não são muito boas, vamos supor que o verão é castigante, o plantio seca e toda a lavoura ela é prejudicada. Se acontece no inverno, muitas chuvas longas, períodos longos, também apodrece a plantação. De igual modo, se houver geada, também vai estragar a plantação, vai prejudicar aquela colheita. Por isso que Salomão diz que tudo isso, a plantação, ela depende da vontade de Deus. É Deus quem determina as estações, o tempo certo de plantar e de colher. O tempo certo de cada estação vem de Deus. Esta é a maneira de Deus testemunhar a sua bondade, a sua misericórdia sobre o seu povo. Lucas, escrevendo em Atos, capítulo 14, verso 17, ele fala assim: contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita, quando? No tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo alegria os seus corações. Lucas diz que o Senhor Deus não deixou o povo sem o testemunho, e a maneira graciosa de Deus se manifestar para o povo aqui é dando chuva dos céus para que as colheitas acontecessem no tempo certo, as estações pudessem acontecer no tempo certo, e a plantação e a colheita pudessem vir para o povo, e o povo pudesse então glorificar a Deus com aquilo. No versículo 3 ele diz assim: tempo de matar e tempo de curar. Irmãos, só uma observação aqui. Quando o Salomão diz assim, tempo de matar, ele não está dizendo para os crentes ou para as pessoas saírem por aí matando os outros, tá? Isso aqui não é um texto mandando matar as pessoas, não. Tempo de matar, então bora matar, chegou a hora de matar, tá? Não é isso que o Salomão está dizendo no texto, né? Pelo amor de Deus. Lembre-se, qual é o contexto de Salomão aqui? Contexto de guerra. O contexto de Salomão é o contexto de guerra, que os soldados saíam para ir às guerras. Então, com os seus exércitos, havia estações, períodos, tempos que saíam para guerrear. Então, quando eles saíssem para guerrear, o que eles iam fazer? Matar ou morrer. Então, quando vão para a guerra, aquele tempo era de matar, mas quando voltava para casa, para suas famílias, é tempo de paz, tempo de tranquilidade, tempo de descanso, né? Curar as feridas, restaurar. Era isso que Salomão estava colocando aqui. No verso 4 ele diz: tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de chorar e tempo de rir. Qual é o tempo da sua vida que você pode lembrar assim, que você foi um tempo de choro? De choro. E qual o tempo da sua vida que você pode lembrar que foi de grande alegria, de sorriso, de felicidade? Salomão diz: há esses dois tempos, tempo de chorar e tempo de rir.
Lembremos que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele chorou enquanto esteve nessa terra. Os irmãos lembram disso? Os irmãos lembram que Jesus Cristo, quando Lázaro morreu, Ele chorou? Isso mostra que aquele momento era tempo dele chorar. Faz parte. Como homem, Ele teve emoções, sentimentos. Então é muito provável que nós também, em alguns momentos, nós podemos chorar. Quando? Quando somos acometidos por uma enfermidade, quando perdemos um ente querido, que vem o luto, quando temos alguma decepção, ou algum sofrimento nos abate, é tempo de chorar. Não há nada de errado em chorarmos, não há nada de errado quanto a isso. Mas também é tempo de nós nos alegrarmos. Quando? Quando somos curados da enfermidade, quando as coisas boas acontecem em nossas vidas, quando temos motivos para celebrarmos. De sorte que a vida, ela é assim. Enquanto eu e você vivemos nessa terra, muitas coisas poderão acontecer conosco, coisas boas. Quando acontecer as coisas boas, o que vamos fazer? Nos alegrarmos, sorrirmos, fazer festa, jubilarmos. Mas quando chegar as má notícias, as decepções, pode chorar também, pode plantear também. Está tudo certo, está tudo certo, não tem nada de errado quanto a isso. Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus sabe que somos pó, Deus sabe que somos frágeis. Ele conhece a mim e conhece você, conhece as nossas estruturas. Então, não se preocupe pensando que você vai decepcionar a Deus, porque não vai. Porque Deus sabe quem nós somos, e Ele nos ama a despeito de nós mesmos. Deus ama, Deus cuida, Deus protege, a despeito de nossas fraquezas. Então, o que é que nós temos que fazer? Aproveitarmos os dias de alegria e celebrar e comemorar. Contudo, precisamos lidar com coragem e dependência em Deus quando as lutas chegarem. Confiança, dependência em Deus. É isso que nós temos que fazer quando chegar os dias de choros, dias de perdas, dias de lutos, de sofrimentos. É não desanimarmos, mas confiarmos que Deus está guiando cada tempo de nossas vidas. Que não é o acaso, mas é o Senhor que está conduzindo a sua história. O versículo 5, ele diz: tempo de espalhar pedra e tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aqui nós temos dois momentos que expressam relacionamento. Há momentos bons de relacionamentos, em que o abraço é muito bem-vindo, mas há ocasiões que há desentendimento, inimizade, que não há acordo, e aqueles que eram amigos íntimos deixam de se abraçar, preferem a distância, a rivalidade. A expressão deixar de abraçar literalmente significa distante do abraço, ou abster-se de abraçar aquele seu amigo, aquela sua amiga, bem íntima, de confidência. Lembra dela? Lembra dele? Aquele amigão do peito, mas que por algum motivo entrou num desacordo. Por algum motivo vocês se desentenderam. E aí a solução foi cada um para o seu canto. Está tudo certo também. Está tudo certo até aí. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Paulo e Barnabé eram bons amigos. Aliás, Barnabé foi quem discipulou Paulo. Quando Paulo se converte,
lá naquela história de Damasco, com a experiência com Jesus Cristo naquele dia, que Paulo quer ir ver os outros apóstolos, os apóstolos recusam. Diga, não, esse camarada aí é perseguidor da igreja, esse camarada batia nos crentes, arrancava de suas casas, puxando, e se possível até matar. Ele estava lá na morte de Estevão, ele foi um dos que assinou. Nós não queremos nada com ele. É Barnabé que vai fazer a ponte entre Paulo e os apóstolos. É Barnabé que vai discipular. Então, ele é o amigo mais próximo de Paulo, e é quem traz Paulo para o seio do relacionamento com os demais apóstolos. Agora notem, aconteceu uma situação entre eles, por conta do primo de Barnabé, João Marcos, uma situação bem inusitada. Lá em Atos 15 relata isso, Atos capítulo 15, verso 36 em diante. Barnabé queria que Paulo levasse João Marcos para a segunda viagem missionária. Paulo disse que não. João Marcos deu uma de migué na primeira viagem missionária. Paulo não tinha confiança em João Marcos, mas Barnabé queria que Paulo levasse João. Ter a ideia que a briga entre eles foi tão grande, que não conseguiram ir juntos para missões. Eu estou falando de um discipulador e de um discípulo. Eu estou falando de Barnabé, homem experimentado na fé, e de Paulo, homem experimentado na fé. Eu estou dando dois exemplos aqui desses homens. O que acontece? Esses homens, a briga foi tão grande que Paulo e Barnabé não conseguiram prosseguir juntos na viagem missionária. Cada um foi para o seu lado, cada um foi para a sua viagem, cada um seguiu o seu caminho. Mas a história não terminou aí. A história não terminou aí. Somos informados lá em 2 Timóteo 4:11 que Paulo agora, já na sua idade de maturidade, na sua velhice, e quase findando o ministério, Paulo diz para Timóteo trazer João Marcos para ele, porque João Marcos, aquele que ele não quis lá atrás, João Marcos era muito útil para o ministério. Percebam aí a briga, os entendimentos que houve anos atrás, por causa desse mesmo João Marcos. Agora, anos depois, Paulo diz para Timóteo: traga João, porque me é muito útil para o ministério. O que nós aprendemos com isso? Qual a lição que fica para nós disso aí? Aprendemos que João Marcos havia amadurecido com o tempo. Aliás, o tempo é um bom remédio para nos amadurecer. Pensa numa coisa boa para amadurecer o ser humano, é o tempo. O tempo nos ensina cada coisa. O tempo nos coloca no prumo. O tempo nos ajusta. Porque a gente pensa muitas coisas no momento, que a gente é tudo, que pode tudo, e lá se vai. Mas aí o tempo vai nos ensinando que não é assim, que as estações mudam, as coisas mudam, você amadurece na fé, na maneira de lidar com as pessoas. Por outro lado, em Paulo nós vemos um homem disposto a perdoar, graça do perdão, graça da reconciliação, graça do amor, despendido no seio da igreja. Talvez você hoje esteja precisando dessa graça de Deus para restaurar um relacionamento, ou com a sua esposa, com o seu esposo, ou com a sua mãe, ou com seus filhos, com seus amigos, ou com seus colegas de trabalho. Talvez o velho João Marcos precisa amadurecer, e o velho Paulo, insolente, naquele momento cheio também de si mesmo, precisa entrar em cena agora como um Paulo gracioso, aquele que com o tempo amadureceu e agora é capaz de perdoar,
é capaz de amar. Isso nos ensina que esse tempo ele é oportuno para que nós possamos amar e perdoar uns aos outros. Aprendemos isso na palavra de Deus. Aprendemos isso com o Senhor. O versículo 6 diz assim: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Você tem experiência, eu já muitas vezes, como eu mudei muitas vezes, então eu tenho muitas experiências de, nas minhas mudanças, perceber que tem tantas coisas entulhadas lá na minha casa, que não tinha serventia nenhuma, mas estava lá entulhado, estava lá guardado, não serve para nada, mas estava lá. Eu só ia descobrir que não prestava para nada, que não tinha serventia, quando eu ia mudar. Aí eu olhava para aquilo no canto, para que isso está aqui? Que benefício tem isso? É tempo de botar fora essas coisas, tempo de guardar e tempo de botar fora. Isso está relacionado às nossas vidas. Eu sei que talvez você também tenha experiência disso. Quantas coisas você olha assim e pergunta: qual o valor disso para mim hoje? De forma espiritual, o que é que você tem guardado no seu coração que não faz nenhum sentido mais? Precisa botar fora, jogar no lixo. O que é que você está guardando no seu coração? Lá no cantinho dele. Na nossa casa nós temos tipo um depósito de botar os entulhos, as coisas que não tem muita utilidade. O que é que está no seu coração? Lá naquele lugarzinho do entulho, vasculhe lá. Isso aqui não me serve mais. Isso aqui não me traz mais nenhum benefício. Lembranças tristes, lembranças do passado, que não contribuem com mais nada, mas está lá. Talvez você precisa jogar fora essas coisas. Então, o que é que você está guardando em sua vida que não vale a pena? Que tipo de sentimento está sendo alimentado no seu coração que não vale a pena? É hora de nós colocarmos tudo isso fora. Eu vou para as aplicações, para as conclusões nessa noite com os irmãos. Uma vez nós somos sabedores de que nada é por acaso, e que estamos sujeitos aos mais diversos acontecimentos nessa vida, como podemos encarar a vida? Ou melhor, como podemos encarar cada tempo de nossas vidas? Moisés, no Salmo 90, versículo 12, ele faz uma oração a Deus, quando descobre que essa vida é passageira, é efêmera. Ele faz uma oração dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Paulo também diz que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é saber fazer bom uso do mesmo, é utilizar de maneira correta. O tempo, como eu já disse, é uma moeda muito cara e muito rara, você não recupera mais ele. A propósito, esse tempo aqui nosso é só agora, nunca mais você terá esse mesmo tempo, esse mesmo dia, nessa mesma hora. Você pode vir aqui domingo que vem, mas esse aqui hoje, nunca mais. Ele é exclusivo. Ele é exclusivo. Por isso, o tempo é escasso e nós não iremos conseguir fazer tudo o que desejamos. Então, como podemos viver essa vida? Eu quero fazer duas aplicações para encerrarmos. Em primeiro lugar, estejamos prontos para os bons e maus momentos da vida. Estejamos prontos para os bons e maus momentos de nossas vidas. Nos dias bons, não exagere. Nesse desespere nos dias maus. Nos dias bons, aproveite, esbanje, brinque, sorria, corra, viva com sabedoria. Nos tempos maus, não se desespere, não perca a esperança.
Porque a nossa vida, via de regra, vai ser essa alternância de dias bons e dias maus. Faz parte de nossas vidas. Eu mesmo já passei por muitas fases, estações, tempo, bons e maus em minha vida. Já sofri acidente com toda a minha família no meu carro, capotou com toda a minha família, mas ninguém morreu, graças a Deus. Já perdi um irmão com 29 anos de idade, assassinado. Mas também já vi meus filhos nascerem, crescerem. Isso faz parte de nossas vidas. Mas qual é o ensinamento disso aí para nós? Não se desespere. Deus determinou que tudo fosse assim. E mais do que isso, Deus cuida de você em toda e qualquer circunstância de sua vida. Eu lembro sempre do Salmo 23. Esse salmo sempre está na minha memória. O Senhor está contigo todos os dias de sua vida, até a eternidade. Segunda aplicação: vivamos esta vida na expectativa, preste bem, vivamos essa vida na expectativa do dia da redenção final. Aqui está o grande segredo dos acontecimentos bons e maus da vida. É que nós devamos vivermos com a expectativa do grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O sofrimento deve nos arremeter para um dia de gozo eterno. Lembrar que esse sofrimento aqui, ele é passageiro, mas que haverá um dia de gozo eterno, que Jesus voltará para buscar a sua igreja. De forma que nós não podemos fitar nossos olhos apenas nessa vida. Precisamos aguardar com grande expectativa a volta do nosso Redentor. Se nós vivermos assim, aguardando a vinda de Jesus Cristo, saberemos lidar com os tempos bons e maus que enfrentamos nessa terra. Então viva de forma santa, viva de forma santa, pura. Leia a Bíblia, ore, busque a Deus, perdoe mais, ame mais, reflita sobre a cruz de Cristo. Qual o significado da morte de Jesus na sua vida? Não faça como Salomão, ficou de um lado para o outro, buscando felicidade em coisas, e depois concluiu que tudo era vaidade, era correr atrás do vento. Mas que nós possamos, de forma alegre e satisfatória, refletirmos em nossas vidas, colocando Jesus Cristo no trono de nossas vidas, vivendo cada estação, não como algo meramente passageiro, mas como parte de um plano divino. Estamos aqui no tempo, como parte de um plano divino que não terminou ainda. Vai findar-se quando Jesus voltar para nos buscarmos. O dia da redenção, da nossa glorificação acontecerá. Então esse dia é o dia do tempo eterno, que estaremos com o Senhor para todo o sempre. Amém. Oremos. Pai, somos pequenos demais para lidar com tantas mudanças de estações de tempo nessa terra. Em nossas vidas passamos por altos e baixos, mas o Senhor é um Deus bondoso, é um Pai gracioso. Nos ensina e nos ajuda, ó Deus, a passarmos, a enfrentarmos as diversas estações dessa vida, com coragem, com ousadia, com ânimo, sabendo que o Senhor Jesus Cristo já venceu por nós e voltará para buscar a sua igreja.
Esta é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.